Olá, que Deus te abençoe nesse estudo. Eu sou o pastor Dárcio. E eu, Nilza. E nós estamos aqui para mais um Conhecendo e Vivendo a Palavra do Senhor. Amém? E vamos começar aqui o nosso estudo, direto no estudo hoje, Conhecendo e Vivendo a Palavra de Deus. Essa palavra aqui tem nos impulsionado e tem nos feito caminhar. E uma coisa que a gente sempre fala, não adianta eu conhecer a palavra se eu não viver a palavra. Então, nós temos que viver a palavra, isso que é o mais importante. Nós temos aí as nossas reuniões na nossa comunidade virtual, e a partir do mês de outubro, toda primeira terça-feira de cada mês, nós vamos estar fazendo um tempo de oração. Então, a gente te convida para estar com a gente toda primeira terça-feira de cada mês a estar conosco em oração, orando e vivendo a palavra do Senhor. Bom, o estudo de hoje é um estudo assim bastante complexo. Nós vamos falar sobre a janela 1040. O que é a janela 1040? O que é isso? Na verdade, esse é um grande desafio para nós que somos cristãos. Então, na janela 1040, você vai me perguntar, pastor, o que é essa janela 1040? Então, nós vamos lá para a janela 1040. A janela 1040 se estende por todo o oeste da África até o leste da Ásia. É a latitude e a longitude em relação à linha do Equador. Essa janela 1040, se a gente for imaginar, né, ela foi criada em 1990 por missionários que viram a necessidade de evangelizar os povos que estão nesta área. Na verdade, é onde o cristianismo ele não é alcançado. O evangelho de Jesus existe uma resistência muito grande. A janela 1040, o objetivo dela é nós, como cristãos, alcançarmos o centro do mundo. Um espaço comparado a uma janela retangular, que é o que você está vendo aí, né? Que antes era conhecido como o cinturão de resistência. Então, existe uma resistência demoníaca nesta janela 1040. E aí a gente vai ver, né? Quem é que está nessa janela 1040? Quais são os povos que estão nessa janela 1040? Nós temos constatado, né, com estudos de muita gente, né, que essa janela 1040 ela é basicamente dominada pelos muçulmanos, pelos hindus e pelos budistas, onde vivem bilhões de pessoas empobrecidas e cegas da verdade que é o cristianismo. Mas nós temos algumas considerações importantes para fazer a respeito dessa janela 1040. A primeira consideração é o significado histórico e bíblico. Então, primeiro, a gente vai lá para Gênesis capítulo 1, versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Ou seja, a primeira e fundamental razão porque os cristãos devem focar a janela 1040 é por causa do significado bíblico, histórico desta área. Foi uma área que Deus criou o mundo todo, né? Mas realmente a Bíblia começa com a explicação de Adão e Eva. Ou seja, nesta área foi onde Deus
construiu, onde começou toda a humanidade. Foi nessa área. É a área mais antiga do mundo. Então, Deus tinha um plano, e o plano dele era começar a terra e dar autoridade ao homem para que a terra fosse povoada, para que o homem multiplicasse, para que o homem dominasse sobre a terra. Mas, na verdade, a gente sabe que existe uma guerra espiritual, né? Antes da fundação do mundo, se você lembra, quando nós falamos sobre a existência de Deus, nós falamos que antes da fundação do mundo, o diabo se rebelou. Ele era um anjo de luz e ele foi lançado fora do céu. E ele foi lançado para a terra. Então, existe uma guerra muito grande, existe uma batalha muito grande. Nós sabemos, como cristãos, que essa batalha já está vencida por Jesus. Jesus venceu essa batalha na cruz. Gênesis capítulo 7, versículo 10. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Ou seja, o comportamento de pecado do ser humano fez com que Deus tomasse algumas atitudes. Ou seja, o pecado estava tão enraizado, estava tão louco, então Deus resolveu separar ou começar de novo a humanidade, né? Então foi quando Deus fez Noé construiu a arca, separou os animais, né, etc, etc. E depois veio o dilúvio. Então foi nessa época a história. Então nós estamos falando aonde? Estamos ainda falando da janela 1040. E por que nós estamos falando? A gente vai chegar lá no final do estudo e você vai saber por que nós estamos falando. Gênesis capítulo 11, versículo 4. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo topo chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Ou seja, você vê os homens provocando, desafiando a Deus, eles querendo ser maiores do que Deus. Então, se você continuar lendo o capítulo 11, você vai ver que essa é a construção da Torre de Babel, que onde Deus fez a divisão dos povos, né? E a gente vai constatar isso agora em Gênesis capítulo 11, versículos 7 e 8. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Ou seja, foi a divisão que foi feita dos povos. Então, todo mundo falava a mesma linguagem, e aí eles desafiaram a Deus, quiseram ser maiores que Deus, e veio a divisão de línguas, para que ninguém pudesse se entender. Ou seja, nós estamos ainda na janela 1040. A igreja primitiva anunciou isto, mas foi somente após as viagens missionárias de Paulo que a proclamação ocorreu mais além da janela 1040, ou seja, quando Paulo saiu em viagem missionária. Quando a gente fala de janela 1040, a gente não pode esquecer de missões. E o que a gente vê hoje são muitos grupos religiosos deixando de lado missões e se voltando à sua estrutura, se voltando ao seu bem-estar, se voltando às coisas desse mundo. E a gente vê que o plano de Deus não era esse. O plano de Deus era outro. E aí você me perguntaria, por que alcançar a janela 1040? Porque lá são 97% das pessoas menos alcançadas pelo Evangelho. Eles vivem lá. 99% dos pobres menos evangelizados moram na janela 1040.
é gente para chuchu. 82% da população mais pobre do mundo mora na janela 1040. Então, nós temos aí um grande desafio, né? O plano, os países menos evangelizados estão dentro dessa janela 1040. Apesar de ali ser o berço do cristianismo, a coisa degringolou. E a gente vê, né, que o lugar onde tem o menor conhecimento de Jesus é naquela área. O menor poder do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo, é naquela área. Por quê? Porque hoje ela é dominada por outros deuses, por outras religiões. 1/3 da área total da Terra está ali na janela 1040. Ou seja, essa janela 1040 é algo assim muito importante. Perto de 2/3 da população do mundo reside nessa área. Ou seja, é muita gente. A maior concentração de pessoas estão nessa área. Com um total aproximado de 3 bilhões de pessoas, a janela 1040 ela inclui 62 países. Estados soberanos e não soberanos, dos 50 menos evangelizados, 37 estão localizados na janela 1040. Esses 37 consistem em 97% do total da população não evangelizada do mundo. Ou seja, pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. E aí, nós como corpo de Cristo, nós como igreja de Jesus Cristo, o que nós temos que fazer? Marcos capítulo 16, versículo 15. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Pois é, nós temos que executar o ide. Nós temos que ir e pregar o evangelho. E muitas vezes a gente acaba confundindo o ide como eu indo. E, na verdade, a coisa não é bem assim. Se Deus te chama para que você seja um missionário, é uma coisa. Mas Deus pode te levantar para que você ore por missionários, para que você sustente missionários, para que você esteja envolvido, não na linha de frente, mas na retaguarda, como um provedor desses missionários. Nós, como igreja, nós temos que viver Mateus capítulo 28, versículo 15. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Na verdade, fazer discípulos. Se tomamos com seriedade o chamado de pregar o evangelho a toda criatura, vamos fazer discípulos. Discípulos de todos os povos e sermos testemunhas de Jesus até os confins da terra. Precisamos conhecer a prioridade de concentrar nossos esforços nessa janela 1040, que é o berço do mundo. É a janela 1040. Em nenhum lugar é tão gritante a necessidade do verdadeiro evangelho, da verdadeira salvação, do que nessa janela 1040. Por isso que a gente está falando hoje dessa janela 1040. E você vê os países que estão envolvidos nessa janela 1040. São países grandes, volumosos, populosos, países que têm alguns pontos de muita riqueza,
mas tem muitos pontos de muita pobreza. Então, a gente pode, passando por cada um deles, a gente pode verificar a quantidade de cristãos que tem em cada um deles. Você vê 1%, 0%. Mauritânia não existe cristão. Você pode ir para o Sudão, tem 3%. Afeganistão, 0,02%. Japão, com 3%. Ou seja, esses países são os países que estão na janela 1040. São os países menos evangelizados do mundo. São os países que a palavra do Senhor fala: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você tem países aí que está com 0%. Você tem lá Vietnã, 0,6% de cristãos. E a gente não pode deixar de falar que essa quantidade de cristãos que tem nesses países, né, eles são perseguidos. São cristãos perseguidos. São cristãos que são mortos. São cristãos que realmente estão vivendo a palavra do Senhor e dando a sua vida por isso. São cristãos que muitos deles nem Bíblia têm. E a gente, muitas vezes, tem a nossa Bíblia que está tomando poeira, né? E muitas vezes a gente nem usa a Bíblia, né? Uma certa vez um pastor foi visitar uma família e depois que o pastor foi embora, o pastor jantou, tal, depois que ele foi embora, a esposa sentiu falta de uma colher de prata. E aí ficou aquela situação, né? Será que o pastor roubou a colher de prata? E aí passaram-se alguns meses, até quando completou um ano, a dona da casa não teve mais como aguentar e foi falar com o pastor. Pastor, lembra aquele dia que o senhor foi lá comer na minha casa? A sua comida estava uma delícia, foi maravilhoso, foi muito bom. Então, pastor, nós estamos com uma dúvida. Qual a dúvida? É que sumiu uma colher de prata. E aí o pastor falou assim, mas verdade? Verdade. E desculpa, pastor, mas o senhor levou a colher de prata? E aí o pastor falou para ele assim, a senhora lembra quanto tempo faz que eu comi na casa da senhora? Tem um pouquinho mais de um ano. Eu falei, pois é. A sua colher de prata está no meio da sua Bíblia. Na verdade, eles não liam a Bíblia, porque se ela fosse ler a Bíblia, ela ia achar a colher de prata lá e ela não ia ficar um ano com aquele negócio na cabeça dela, achando que o pastor tinha roubado a colher de prata dela. E a gente vê nesses países que eles compartem, eles pegam uma folha da Bíblia e mandam um para o outro e trocam as folhas da Bíblia e escrevem no papel para que eles possam ter um pouco da palavra do Senhor. É essa Bíblia que muitas vezes você tem aí na sua casa e não abre para nada. Essa Bíblia que muitas vezes a gente tem ela no telefone e não usa. Essa Bíblia que a gente conhece, mas não vive. E quando eu falo não de vocês, mas eu falo de nós. Nós temos que viver isso, a começar em mim. Nós temos que viver essa palavra. As pessoas estão morrendo por essa palavra e nós estamos aqui deitados em berço esplêndido. A terceira consideração é o domínio de 3 blocos religiosos que a gente vê aí no mapa, né? Que está focalizado onde? Dentro da janela 1040. É a presença fulminante de 3 religiões de grande domínio no mundo, mas onde elas predominam dentro da janela 1040. A maioria dos adeptos do hinduísmo, do budismo, do islamismo
estão concentrados dentro dessa área. Olhando o mapa da esquerda para a direita, você vai ver o mundo muçulmano pode ser atingido, pode ser distinguido numa extensão desde o norte da África até o Oriente Médio, num bloco muito grande. E a gente vê como as coisas caminham ali. O domínio de 3 grandes blocos religiosos. No meio do mapa, a gente vê também o hinduísmo. E na ponta do mapa, a gente vê o budismo. E a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Vamos começar com o islamismo. O que é o islamismo? Estamos falando de 1,2 bilhões de pessoas que estão envolvidos nessas crendices, né? O islamismo, a palavra islamismo significa submissão a Deus. E muçulmano é aquele que segue as leis islâmicas, ou seja, todo que é muçulmano, ele pertence ao islamismo. A revelação do islamismo foi dada a Maomé, que é reverenciado, né, pelos muçulmanos como o maior profeta. Maomé é apenas um homem com um título. E a gente tem, no islamismo, a gente tem leis severas de morte. Como eu posso participar de uma religião, entre aspas, que se diz submissa a Deus, se Deus é amor e essa religião prega o ódio, prega a morte? É complicado. O islamismo teve uma revelação, foi Maomé que teve uma revelação, né, de que Deus tinha falado com ele. E a gente já viu isso em algumas outras crenças, de revelações que fogem da palavra do Senhor, que fogem da Bíblia. Eles têm mais de 360 deuses que eles veneram, né? Eles têm 124 mil profetas em todo o mundo, espalhado por todo o mundo, e eles têm Maomé como aquele que é adorado. Ou seja, em momento nenhum você tem aí a palavra do Senhor. Maomé escreveu ao Corão e ele fez vários adendos daquilo que era a palavra de Deus, ele fez vários adendos ao Alcorão, para que ele tivesse ele criasse essa religião islâmica. Uma outra religião que a gente vê muito forte, né, é o hinduísmo. O hinduísmo, a origem dele se encontra num sincretismo que vem a ser um confronto entre hinduísmo e islamismo. E inaugura uma nova fase no desenvolvimento religioso da Índia. Ou seja, é uma fusão de várias religiões. O hinduísmo ele foi fundindo aquilo que interessava para ele, né, para que ele pudesse ter uma religião. Brahma é o maior deus do hinduísmo. Então, Brahma é o Deus Todo-Poderoso. Ele tem diversos deuses, né? Nós temos lá mais de 300 deuses no hinduísmo. E eles têm a trindade hindu, é o Brahma, Shiva e o Vishnu. Esses são os 3 deuses dele, sendo que o Brahma é o maior deus, é o manda-chuva. E aí você tem o Shiva, que é o conservador, aquele Deus que é mais tranquilo, mais amável. E você tem o Vishnu, que é o destruidor. Então, na verdade, você tem
deuses bondosos e deuses violentos. Dentro do hinduísmo, eles creem que existe Deus que te destrói, Deus que se vinga, Deus que te faz mal. Ao contrário do Deus Todo-Poderoso que nós cremos que se Deus é amor, se Deus é perdão, Deus também é justiça, mas ele não vai te fazer mal. O mal que acontece na minha vida e na sua vida, ele é feito pelas decisões que você e eu tomamos. E no hinduísmo já é diferente. O hinduísmo tem a vaca como um animal sagrado, como se fosse um outro Deus. E você vê o contraste, né? O hinduísmo ele é praticado na Índia e você vê quanta gente morre de fome na Índia. E você vê as vacas andando gordinhas para lá e para cá, sendo que é um animal que Deus deu para que ele sustentasse o homem. Os ratos também são deuses lá. E eles creem que quando o rato vem e come da tua comida, na verdade é porque é como se fosse uma oferta que ele estivesse dando, e os ratos não são mortos. E a gente sabe que o rato ele traz muitas doenças, muitas enfermidades, né? E o hinduísmo, até há pouco tempo atrás, ele aceitava ou ele exigia sacrifícios humanos. São mais ou menos 720 milhões de hindus em todo o mundo. É muita gente. É muita gente. E onde entra, diante desse aspecto, dessa triste realidade que a gente vê, onde cabe você e eu como corpo de Cristo? Onde nós nos colocamos? Onde é que a gente vai? Nós temos que nos levantar para fazer alguma coisa. A gente não pode simplesmente, e eu conversava com a Nilza ontem sobre isso, né? Que muitas vezes a gente parece que tem tanta coisa para fazer e a gente parece que não está fazendo nada. Parece que não está fazendo nada. Estamos com os olhos tapados e, na verdade, quem faz isso é todas as vezes que nós tiramos os olhos do Senhor Jesus. Quando o nosso orgulho, quando a nossa prepotência, a nossa arrogância, quando a nossa falta de domínio próprio fala mais alto do que aquilo que o Senhor tem falado para nós. E a gente vê com tristeza quantas pessoas estão morrendo no mundo enganadas por deuses que não existem. Quantas delas? Uma outra religião que também domina essa janela 1040 é o budismo. O budismo que originalmente foi fundado na Índia. Ele começou na Índia. Então, existe vários tipos de budismo. Existem vários deuses. Essa imagem que eu coloquei aí é o Buda oriental. Mas tem o Buda ocidental, tem Buda para todo mundo, né? E ele foi fundado na Índia, mas foi levado para o Oriente, foi levado lá para a região onde hoje é mais dominante o budismo, na Ásia, na Índia, na China, no Japão, na Coreia, no Vietnã, no Tibete. E o budismo ele nasceu por uma pessoa, né? E que ele fez o quê? Ele fez uma união de outras religiões também, assim como a gente viu no islamismo. As crenças budistas são que todos os budistas têm fé no Buda, no Dharma e no Sangha. Esses são os 3 nomes dados a Buda.
Ou seja, a única fé deles é nele mesmo. Foi fundado no século VI antes de Cristo por um pregador ou por uma pessoa, né, chamada Buda. E hoje ele está espalhado por toda a Ásia, a Índia, a China, o Japão, a Coreia, o Vietnã, o Tibete, é onde existe a maior concentração. Aí você vai me perguntar, tá bom, pastor, mas por que você está falando de islamismo, de hinduísmo, de budismo? Porque nós sempre usamos esse canal para falar do cristianismo. E muitas vezes nós deixamos de enxergar ou deixamos de ver o que o nosso inimigo está fazendo. Não só na nossa vida, mas na vida de outras pessoas. Quando nós falamos de um budismo, de um islamismo e de um hinduísmo, estamos falando de crendices, estamos falando de pessoas que creem nisso e que vão para o inferno. E muitas vezes você já ouviu falar aqui que centenas de milhares de pessoas vão todos os dias para o inferno. E o que é que nós estamos fazendo? Na verdade, nós estamos fazendo muito pouco por aquilo que a gente já deveria estar fazendo. A quarta característica que a gente gostaria de falar, né, a quarta razão que a gente deve focar essa janela 1040, consiste também na enorme quantidade de pobres. É uma área muito pobre. São os pobres, são chamados pobres dos pobres. 8 em cada 10 pessoas ali têm um orçamento inferior a R$ 2.500 por ano. Não, isso não é por mês, é por ano. Mais ou menos $500 por ano. Isso por pessoa. Ainda que 2,4 bilhões de pessoas nessas condições vivam na janela 1040, apenas 8% dos missionários trabalham entre eles. Então, a gente pode ver aqui a situação econômica dessa janela 1040. 82% da pobreza mundial, não é da pobreza, não, é da pobreza do mundo, está localizada nessa janela. 99% dos pobres menos evangelizados do mundo estão nessa janela. Ou seja, o que nós estamos fazendo? Onde está Deus nessa situação? Onde está você e eu, que somos corpo de Cristo? O que a gente está fazendo por isso? Muitas vezes a gente se pega somente olhando o nosso umbigo, somente olhando para as nossas necessidades, e a gente não consegue olhar para a necessidade do mundo. A gente está vendo as pessoas indo para o inferno, as pessoas morrendo de fome, e a gente simplesmente não está fazendo nada. A predominância da pobreza. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos. Ou seja, essa é a palavra de Jesus. Por que Jesus veio? Ele veio para evangelizar os pobres. E pobre não é só pobre de dinheiro, é pobre de espírito. A gente está falando aqui de pobre de dinheiro, gente que tem fome, gente que está morrendo e indo para o inferno sem conhecer Jesus. Um outro texto que a gente vê em Lucas, capítulo 6, versículo 20. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes: Bem-aventurados vós, os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós, os que não são presos. Presos aonde?
presos nas coisas desse mundo, presos nas coisas que esse mundo tem nos enredado, preso nas coisas que vão ficar, que a gente vai morrer amanhã e vai ficar tudo aí. Bem-aventurado, porque nós somos pobres e nós estamos debaixo desta ação do Espírito Santo, que o Espírito Santo possa estar usando a cada um de nós. E Jesus continua lá em Lucas capítulo 7, versículo 22. Então Jesus lhes respondeu: Ide e anunciai a João o que vistes e ouvistes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. Ou seja, essa é a grande comissão da igreja. Essa é a grande comissão do corpo de Cristo. Esse é o poder e a autoridade que o Senhor Jesus coloca sobre a minha vida e sobre a tua vida. Vai lá e fala que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E os pobres, anunciai-lhes o evangelho. Na verdade, são 170 países que se encontram para determinarem que realmente essa janela 1040 é o lugar que realmente nós, como cristãos, temos que estar comprometidos, não simplesmente ignorar. Aí você poderia me dizer assim, pastor, mas espera aí, aqui do lado da minha casa tem gente pobre, tem gente que é budista. É verdade, ok. E o que nós estamos fazendo? E quando a gente conversava, a Nilce e eu, e a gente falava assim, olha, nós estamos aqui num lugar onde a gente sabe que existe um sincretismo religioso muito forte, tem uma potestade demoníaca sobre esse estado, e parece que a gente não está fazendo nada. Parece que a gente não está fazendo nada. Nós estamos preocupados em buscar recurso e a gente parece que não está fazendo nada. Pastor, mas você não está orando? Sim, eu estou orando, mas a oração parece que a coisa não anda. Na verdade, queridos, nós temos que sair dessa posição cômoda que nós temos, de ter a Deus como um mordomo, que a gente vai e pede as coisas e ele tem que atender. Só que quando ele pede para a gente não faz nada. Nós temos que sair dessa situação. Nós temos que sair desse enredo que o inferno tem colocado sobre a nossa vida. Ele tem esse emaranhado de situações que ele coloca sobre a nossa vida para impedir que você e eu enxerguemos aquilo que Deus está nos mostrando através da janela 1040, através do seu vizinho, através da sua família, sei lá o quê. Mas Deus está mostrando alguma coisa para nós. Deus está desejando que você e eu caminhemos conforme a sua vontade. E nós não estamos preocupados com isso. Uma outra característica são esses grupos étnico-linguísticos não alcançados. São grupos de pessoas de etnias diferentes, de línguas diferentes, e a gente não consegue alcançar esses caras. Nós estamos aí com a rádio e estamos tentando, está uma luta, essa rádio parece que a coisa não anda. Querido, mas em nome de Jesus, nós queremos num Deus que vai prover, nós queremos num Deus que vai nos dar capacidade, Deus vai nos dar condições de fazer isso aí andar. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão que Deus coloca sobre a minha vida e sobre a tua vida. A gente não pode simplesmente achar que nós somos o pior, que nós somos, olha, tem tanta gente melhor. Não, querido, Deus escolheu você e a mim para nós fazermos parte dessa comissão
Deus escolheu você e eu para que nós estejamos cheios do poder, cheios da unção e da graça dele, e possamos curar cegos, curar coxos, leprosos, ressuscitar pessoas. É isso, é esse poder que Deus dá para nós. E o que nós estamos fazendo com isso? Independente da etnia, independente da língua, independente, não importa. Não importa se a pessoa é diferente da gente, não importa se a língua a gente não sabe. Querido, o que foi que Deus falou para Moisés? Abra a tua boca que eu a encherei. E eu creio nisso. Eu creio nisso. E eu tenho que andar com isso. E muitas vezes eu tenho que me lembrar disso também. Por quê? Porque a gente começa a se envolver com o nosso dia a dia, começa a se envolver com os afazeres e a gente começa a deixar de lado aquilo que Deus nos chamou, para aquilo que Deus nos chamou. Uma outra consideração interessante são as cidades menos evangelizadas, são as megalópolis. São cidades enormes. São as 50 maiores cidades do mundo que não conhecem a Jesus. A sexta razão pela qual devemos focalizar essa janela 1040 é que dentro dessa janela estão situadas as maiores cidades, as maiores megalópolis não alcançadas pelo Evangelho. Isso quer dizer que em cada uma delas há uma população de mais de 1 milhão de pessoas. Na lista das primeiras 50 maiores cidades do mundo, todas estão situadas na janela 1040. De fato, só esses fatos nos levam a ver a prioridade de você e eu investir não só recursos financeiros, mas recursos de oração, recursos de envio de Bíblias, recursos para levar o verdadeiro amor de Jesus a essas nações. Nós estamos falando das 50 maiores cidades do mundo que estão localizadas dentro dessa janela 1040. A sétima característica são as fortalezas de Satanás. Elas estão concentradas nessa janela 1040. Satanás está aí. E a gente vê a palavra do Senhor dizendo isso em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. São as fortalezas que Satanás traz, que Satanás tem. Ele tem a cegueira espiritual. Eles estão debaixo de enfermidades, de pobreza, de calamidades. Não têm sido impossibilitados de conhecer o poder transformador do Evangelho. Na verdade, eles são um exemplo claro daquilo que Paulo está falando aqui. O Deus deste século, que cegou. Podemos ver em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando-nos sofismas. Ou seja, nós não estamos vendo essa situação de forma fatalista, mas temos tido fé de que isto pode se inverter. Nós podemos vencer isso. Isso é mais uma frente nesse mesmo texto que Paulo fala, que declara. Então, as nossas fortalezas estão no Senhor.
E é Deus que vai destruir fortalezas e sofismas de Satanás. Mas ainda Satanás estabelece um território de fortaleza na janela 1040. Nós não podemos conceder nenhuma parcela da terra, nenhuma pessoa. O evangelho tem que avançar. Você e eu, como corpo de Cristo, nós temos que avançar. Nós não podemos simplesmente aceitar o que está acontecendo. E a gente vê, Daniel capítulo 10, versículo 12. Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E por causa das tuas palavras é que eu vim. Ou seja, Deus ouve a oração daquele que se posiciona, daquele que tem uma posição. Senhor, olha, eu vou orar pela janela 1040. Senhor, eu vou contribuir pela janela 1040. Senhor, eu vou me envolver mais com esse evangelho de Cristo. Eu vou sair dessa minha posição de conforto, essa minha posição tranquila, que estou num país que não tem perseguição religiosa, que não tem problema nenhum, que cada um fala o que quer e não tem problema nenhum. Não, Senhor, eu vou me entrincheirar e Deus vai ouvir a tua oração. Vamos usar as armas espirituais, jejum e oração. Vamos levantar um jejum pela janela 1040. Vamos levantar um jejum para que essa cegueira espiritual caia das pessoas, que elas deixem de ser enganadas. Nós temos que tomar posição. E a gente vê aqui que Daniel se posicionou e orou e jejuou 21 dias. E o que foi que aconteceu? Deus ouviu. E a palavra do anjo aqui diz assim, olha, desde o primeiro dia. Não foi no final do jejum. Ele continua em Daniel, capítulo 10, versículo 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém, Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Ou seja, Deus ouve e Satanás, ele vai fazer resistência, mas Deus é mais poderoso que Satanás. E aí Daniel fala, olha, aí o anjo Miguel veio me ajudar, o anjo fala para Daniel, o anjo Miguel, o arcanjo Miguel veio para me ajudar. Ou seja, fazemos ou não parte dessa grande comissão. Satanás, ele pode ou não com Deus. Na verdade, ele pode com a gente. Quando nós não estamos firmados no Senhor. Ele pode com você e comigo. Quando a gente desvia o foco de Jesus. Ele pode com você e comigo quando os meus sentimentos falem mais fortes ou mais altos do que aquilo que a palavra do Senhor fala na minha vida. Ele pode quando ele tem mais poder do que o Espírito Santo na minha vida. Ele vai resistir sempre. Por quê? Porque nós estamos cada vez mais próximo do final do tempo. Estamos cada vez mais próximo dele ser julgado e ser condenado. E ele vai resistir. E ele vai resistir até o último instante. Mas aí vem a pergunta. O que nós podemos fazer? O que você e eu, Paulo? O que nós podemos fazer? A primeira coisa que a gente pode fazer é interceder, né? Ou seja, você pode criar um movimento de intercessão em favor desses povos não alcançados. Você não gostou da palavra janela 1040? Deixa para lá, mas os povos não alcançados pelo Evangelho. Os povos que estão sendo enganados por religiões, por crendices, que vão levá-los ao inferno. Então, você e eu podemos começar esse movimento de intercessão. Em nome de Jesus. A segunda coisa que a gente pode fazer, você e eu, podemos adotar um missionário. Adote um missionário.
Ah, pastor, eu não sei como fazer isso. Você não sabe? Escreve aqui embaixo que você gostaria de adotar um missionário e eu vou te dar algumas dicas de como você adotar um missionário. Se você não pode ir, adote um, mantenha um. Hoje o que a gente tem visto é que muitas igrejas que tinham adotado os missionários estão cortando, a primeira coisa que corta é um missionário. Por quê? Porque querem trocar o banco da igreja, porque querem pintar a igreja, porque querem botar ar-condicionado novo, alguma coisa diferente. Adote um missionário. A gente tem aí diversas agências missionárias que são idôneas. Nós temos alguns missionários que a gente adotou, não importa o valor, querido, o que importa é que você seja constante, que você ore por ele, que você interceda por ele e que todo mês você mande lá uma ofertinha para ele. Se você não consegue mandar oferta, amém, não tem problema. Não tem problema. E a terceira coisa que a gente pode fazer é divulgar esse material. Esse material que nós fizemos uma coletânea de muitos materiais que a gente viu para trazer esse estudo para você. Na verdade, tudo isso está nas nossas mãos. Só depende de você e de mim. Só depende do nosso posicionamento. E se você e eu não nos posicionarmos, eu tenho certeza que nós vamos só perder o trem. Mas Deus vai continuar levantando gente. Deus vai continuar levantando pessoas. Porque Deus ama cada um desses que estão envolvidos nessas crendices, nessas feitiçarias, né, que estão na janela 1040, mas que também estão na tua vizinhança, no teu bairro. Deus vai levantar outras pessoas. E sabe o que vai acontecer? Você e eu vamos perder o trem, vamos perder a posição de estarmos na grande comissão. O privilégio de participarmos da grande comissão que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida. Glória a Deus por você ter estado com a gente até agora. Se você tem perguntas, se você tem dúvidas, você pode escrever aqui embaixo e a gente vai responder para você. E, em nome de Jesus, que você e eu saiamos dessa posição nossa de conforto, essa posição nossa de ostracismo, essa posição nossa de achar que está tudo bem. Porque não está tudo bem. Não está tudo bem. A vida está andando e hoje nós estamos mais próximos da morte do que ontem. E Deus vai pedir contas para você e para mim. Então, que você e eu estejamos tomando esse privilégio da grande comissão nas nossas mãos e sendo cheios desse Espírito Santo. E que ele possa estar nos conduzindo como verdadeiros cristãos. Não somente aqueles que assistem um culto, gostam do culto, aleluia, glória a Deus. Não, mas que a gente esteja envolvido na obra do Senhor. Que Deus te abençoe. Espero que você esteja conosco no domingo para mais um culto e que você esteja também orando e participando da Rádio Vineyard, que nós estamos aí em nome de Jesus, com luta, mas nós estamos andando em nome de Jesus. Fica na paz, que Deus te abençoe e um final de semana maravilhoso em nome de Jesus.